Então, pessoal, bom dia, né? Inicialmente, para continuar, essa é a última parte, né, dos insetos e mudanças climáticas globais. Como vocês viram, né, nas últimas aulas aí, eu falei bastante sobre mudanças, né, no uso da terra, a parte de fragmentação, urbanização. E é claro que as mudanças climáticas globais não são separadas disso, né? A gente sabe que tem muita interface entre esses assuntos, mas a ideia é passar um pouquinho para você sobre algumas dessas mudanças climáticas globais, né, em termos de temperatura, CO2, e como que isso vai afetar tanto os padrões de diversidade de insetos, quanto as interações entre insetos e plantas e alguns dos serviços ecossistêmicos. Então a gente sabe, né, que atualmente essas interações entre insetos e plantas elas ocorrem nesses cenários de mudanças globais, como a gente vem conversando desde a primeira aula, sejam elas mudanças climáticas, né, como é o caso de temperatura, CO2, ozônio, radiação, a emergência de novas doenças, né, novas formas aí de transmissão, a perda de habitat, como a gente já conversou, a parte de fragmentação, a presença dessas espécies invasoras e a poluição, né? Vocês estão vendo que as setas aqui interligadas indicam que várias, né, desses novos cenários aí, eles ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo, e um retroalimenta o outro, né? Então é claro que poluição alimenta ou modifica essas mudanças climáticas globais, que também modificam poluição, que modificam, né, a perda de habitat e daí por diante. Então a ideia é focar em algumas dessas mudanças climáticas, né, como por exemplo aumento do CO2 atmosférico, aumento da temperatura, mas a gente sabe, né, que tem também aumento de ozônio, presença e aumento aí dos poluentes, são todos eventos, né, que fazem parte dessas mudanças aí globais. Tem muita bibliografia a respeito, viu, pessoal? Então, nos anos aí de 2020 e 2021, a gente viu uma leva de artigos avaliando esse assunto. Eu selecionei só alguns aqui para mostrar para vocês. Então, esse aqui, por exemplo, né? Será que essas mudanças no clima afetam, por exemplo, a comunicação entre os insetos através dos feromônios? Então, a gente sabe, por exemplo, que mudanças na temperatura vão afetar a biossíntese desses compostos, a emissão desses compostos, mas principalmente a dispersão e como que eles vão ser detectados aí no ambiente, e também a percepção, né, desses insetos aí por esses feromônios e principalmente insetos parceiros. E isso pode modificar, por exemplo, alguns comportamentos, algumas respostas comportamentais desses insetos. Esse aqui é um outro artigo mostrando que tem um pouco mais a ver com a parte de distribuição, mas que mostra, por exemplo, que como que a hibridização em insetos, né, essas mudanças no clima aí, podem afetar, então, esses padrões de distribuição. A gente sabe, por exemplo, que em alguns casos, né, com esse aumento de temperatura e essa ausência de limitação, por exemplo, das zonas de distribuição dos insetos, podem, por exemplo, aumentar a zona de contato entre duas espécies distintas. Então, como vocês estão vendo aqui no gráfico A, quando a gente tem um aumento dessa zona de contato, a gente pode criar, por exemplo, zonas de hibridização, onde insetos de espécies diferentes em contato, né, podem levar à formação dessas novas espécies. Isso acontece historicamente, né, sempre aconteceu, mas a gente tem visto um aumento na velocidade desses processos devido a essa ausência da limitação de temperatura, modificando, por exemplo, a distribuição. Né? Então, a gente sabe que alguns grupos de insetos, por exemplo, eles podem se mover, né? No caso aqui, por exemplo, numa montanha, devido a essa ausência de limitação, por exemplo, da temperatura, né? Como a gente via antes. Em alguns outros cenários, pode haver um decréscimo de contato devido a essas mudanças na distribuição entre duas espécies, levando então a separação, inclusive separação de nichos, quando a gente pensa, por exemplo, na utilização de recursos. Então, vocês estão vendo aqui duas borboletas distintas e mudanças, por exemplo, no período de floração ou qualquer evento fenológico, né, dessas plantas, pode levar, então, a algumas mudanças, né, na separação e no uso aí dos recursos, tá? Então, tem muita coisa, gente, saindo a respeito disso, né, hibridização, mudanças no clima e essas alterações aí nas limitações. Há um tempinho atrás eu revisei isso, né? Então, isso aqui é um paper mais antigo, mas que mostra, né, de forma teórica, aí, como que essas mudanças no clima
vão ter efeitos, né, nos insetos terrestres aí, mas também nos padrões de herbivoria. Então a gente sabe que o aumento do CO2, né, a seca ou o aquecimento global vai levar a mudanças, por exemplo, nas plantas hospedeiras, em termos de compostos químicos, qualidade nutricional, conteúdo de água, mas também vai levar a mudanças, né, no crescimento e sobrevivência desses insetos. Então, isso aqui é só um modelo teórico, gente, mostrando, né, quais que seriam os efeitos previstos, por exemplo, do aumento do CO2 atmosférico nas plantas, que é essa parte de cima do diagrama, e dos herbívoros, né, inimigos naturais, que seria a parte de baixo do diagrama. Então, rapidamente aqui, ó, a gente sabe que em cenários de aumento de CO2 atmosférico, que é o que a gente tem visto aí nas últimas décadas, né, o que que acontece? O uptake de carbono, ele não está limitado, né? Tem carbono sobrando aí na atmosfera, então várias espécies de planta têm capacidade, né, de absorver essa quantidade extra de carbono. Isso levaria, gente, nas plantas diretamente ao aumento na quantidade de compostos secundários baseados em carbono. Isso aqui é a sigla do inglês, né? Carbon-based secondary compounds. Então, a gente já teria, né, um aumento aí nesses compostos secundários. Outra coisa é que a fotossíntese não está limitada, né? Tem carbono sobrando, então normalmente esse carbono acumula nas folhas. Isso indiretamente já levaria também a esse aumento, né, de composto secundário baseado em carbono, como é o caso dos fenóis, e leva, gente, a um desbalanço, né, na quantidade de nitrogênio e carbono. Tem muito mais carbono nas folhas que nitrogênio. Isso é chamado de efeito de diluição do nitrogênio, é bastante estudado aí para os insetos, porque na verdade os insetos vão nas plantas, né, basicamente por conta do nitrogênio. Então ele acaba ficando, né, existe uma relação carbono-nitrogênio nas plantas e isso causa esse efeito de diluição quando a gente tem carbono sobrando. Um pouco desse carbono pode ser usado também, por exemplo, para aumentar a dureza das folhas, né? Então a gente percebe um aumento de dureza devido a esse excesso aí de carbono, tá? E uma vez que a fotossíntese não está limitada, algumas espécies de planta acabam crescendo mais, né? Então a gente não tem uma limitação na biomassa de plantas. O carbono extra acaba funcionando como se fosse um fertilizante. Quando a gente combina isso tudo aqui, pessoal, as folhas têm qualidade nutricional reduzida, né? Então a redução na qualidade nutricional. Como é que os herbívoros vão responder a essa folha de qualidade alterada? Então, diretamente, a gente pode observar redução na sobrevivência, no crescimento, na fecundidade, e isso vai levar a decréscimos na abundância, na riqueza diretamente. Muitas vezes a gente observa que os insetos herbívoros vão aumentar o seu nível ou taxa de consumo para compensar as folhas de qualidade nutricional baixa, também é outra coisa bastante comum. Então, para conseguir absorver a quantidade de nitrogênio que eles precisam, que já está diluído devido ao excesso de carbono, muitas vezes esses insetos vão ter que se alimentar mais e por muito mais tempo, né, naquelas folhas para conseguir a mesma quantidade de carbono. Então, muitas vezes a gente observa aumento do nível de herbivoria, tá? Diminuição nas taxas de crescimento e aumento dos níveis de desenvolvimento, né, muito associado aí a essas folhas de baixa qualidade nutricional. Essas três últimas caixinhas aqui, então, se o inseto, né, pega uma lagarta, por exemplo, ela passa mais tempo se alimentando para conseguir a mesma quantidade de nitrogênio, né? Ela diminui sua taxa de crescimento, então ela demora muito mais dias, por exemplo, para empupar. E aumenta o tempo de desenvolvimento, isso pode aumentar, gente, a janela de vulnerabilidade desses insetos a predadores e parasitas, né? Então a gente já teria um aumento da mortalidade por inimigos naturais que também culmina naquela redução na abundância e na riqueza, né? Então isso tudo já foi avaliado, né? Isso aqui era um modelo teórico proposto lá em 2011 e, né, tem muita literatura aí nos últimos anos, algumas meta-análises aí, avaliando então qual que é a resposta desses insetos ao aumento do CO2. Então, na época do doutorado, também fiz uma meta-análise, uma revisão aí, né, de como que o CO2 afetava essas interações entre plantas e herbívoros, e com o experimento de campo, né, onde a gente usou essas câmaras de topo aberto, bombeava o CO2 aqui, e avaliamos uma série de respostas aí dos insetos, tá? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas só para mostrar para vocês duas figuras dessa meta-análise, o que a gente observou é que o aumento do CO2 atmosférico modifica as interações entre insetos e plantas, tá? Isso foi feito para vários grupos, isso aqui é só um dos resultados desse artigo, onde a gente avaliou diversos efeitos associados aí a essas interações. TC aqui vem de consumo total de folhas, dano relativo, né, que é uma medida de herbivoria, abundância, sobrevivência,
tempo de desenvolvimento, peso da pupa, consumo, né, como que eles consumiam essas folhas, taxa de crescimento, né, taxa de crescimento relativa e daí por diante. Os números aqui indicam o número de comparações que a gente tinha para cada um desses efeitos, tá, gente? E lembrando que numa meta-análise, isso aqui é o efeito cumulativo, isso aqui é o intervalo de confiança, aqui está o zero, então todo mundo que está do lado de cá é um efeito negativo, quem está do lado de cá é um efeito positivo. Quando o intervalo de confiança contém o zero aqui, ele não é significativo. Então, o que a gente encontrou, tá, gente? Alguns dos resultados. Por exemplo, em níveis elevados de CO2, a gente tem uma redução significativa da abundância de insetos, né? Então, para 53 casos aqui que a gente avaliou, tem uma redução na abundância, né? Tem uma redução aí na eficiência do consumo, né? Então, eles não são tão eficientes para consumir folhas nesse cenário aí de CO2 elevado. Diminui o peso da pupa, né? Então, esses insetos aí estão demorando mais tempo para desenvolver e tem uma biomassa menor. Tem uma redução na taxa de crescimento relativo, né? Que é em função da quantidade de alimento que eles conseguem ingerir. Tá? Então, assim, uma série de mudanças, né, devido aí ao CO2 e muito disso atrelado àquele primeiro fluxograma lá que eu mostrei para vocês, que explica um pouquinho o que acontece nas plantas, né, quando a gente aumenta o CO2. E é claro que isso vai ser diferente dependendo do grupo de inseto, né? Então a gente fez uma avaliação, por exemplo, para os bichos que são generalistas e para os bichos que são especialistas, tá? Por quê? Porque os especialistas, eles encontram a planta em função de compostos voláteis que são liberados, características das folhas, né? E os generalistas, eles tendem a ser mais polífagos aí, né, menos específicos na sua dieta. Então, por exemplo, aqui a gente dividiu esses resultados, né, são as mesmas variáveis lá que a gente tinha um tamanho amostral suficiente para fazer essa análise, divididos em organismos que eram generalistas ou especialistas, tá? Isso de acordo com o dado do artigo ou da literatura. Se a gente pegar a abundância, por exemplo, como eu mostrei para vocês, tem uma redução significativa na abundância de insetos herbívoros em cenários de CO2 elevado. Só que esse padrão, pessoal, ele é puxado, né, ou ele é influenciado aí principalmente pelos bichos especialistas, ou seja, em cenários de aumento de CO2, provavelmente a gente vai perder os especialistas primeiro, né, que são aqueles que têm uma dieta mais reduzida, vários deles são césseis, como é o caso dos galhadores, dos insetos minadores, e a gente não tem um efeito significativo nos generalistas, simplesmente porque eles têm condição, né, fisiológica e metabólica de mudar seu hospedeiro aí na dieta. Né? Então a gente vai ter um impacto muito maior nessas espécies que são especialistas, tá? Então a gente fez essa avaliação geral, depois eu mostro aí o trabalho para vocês. Então, continuando, gente, tem muita coisa, né? Como eu falei, saindo não só para organismos em ambientes naturais, mas também já para os ambientes modificados. Né? Então, na última aula a gente conversou bastante sobre o uso da terra, fragmentação. Então, tem, claro, mudança climática associada a esses ambientes também, né? Não dá para a gente separar muito essas caixinhas aí, não. Então, esse trabalho aqui é um trabalho bem recente também de revisão, que avaliou o impacto dessas mudanças climáticas nos insetos que são pestes agrícolas aí, tá? Então, uma série de insetos, vou só mostrar aqui para vocês as principais hipóteses, né? E o que eles testaram. Então, por exemplo, em cenário de global warming, né, de aumento aí da temperatura, aquecimento global, desculpa, o que acontece, o que aconteceria, né, com esses insetos aí? A gente poderia perceber um aumento do número de gerações, isso é diretamente influenciado pela temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a reprodução e maior o número de gerações que a gente teria, por exemplo, por ano. E isso influencia diretamente, né, os insetos. A gente pode ver, por exemplo, expansão da amplitude de distribuição geográfica desses insetos, é outra coisa que tem sido muito avaliada e muito estudada, né, gente, essa migração latitudinal aí, porque antes a gente tinha temperatura, por exemplo, na região norte, que limitava a distribuição de insetos tropicais. Né? Então a gente tem as isotermas, que são essas linhas de temperatura média, no verão ou no inverno. E o que acontecia? Se tem uma linha de temperatura, por exemplo, de -2, ela limita a distribuição de diversos insetos, né? Eles não conseguem sobreviver naquela temperatura, então eles vão estar em regiões abaixo. E hoje a gente está vendo que essas mudanças no clima, né, especialmente o aumento da temperatura, tem quebrado todas essas barreiras, né? Então expansão aí dessa distribuição, amplitude de distribuição. Outra coisa que a gente pode ver, né, são esses chamados outbreaks, ou essas grandes aí abundâncias, né, desses insetos ou de plantas
de doenças, desculpa, né, transmitidas pelos insetos. Está muito associado também essas mudanças na amplitude e aumento do número de gerações. Vários insetos, gente, são limitados pelas temperaturas frias, né? Então eles entram em diapausa, isso é bastante estudado também, bastante comum. E o que a gente tem visto é que com o aumento da temperatura e a redução, né, do rigor, por exemplo, do inverno, vários insetos vão sobreviver melhor, né, a essa diapausa, tá? Então a gente tem chance aí, né, de retroalimentar esse número de gerações e esses outbreaks, como vocês estão vendo aqui. Outra coisa também é a falta de sincronia, né, ou a assincronia fenológica aí, entre predadores e parasitas e seus hospedeiros, ou entre plantas, né, e insetos, que tem sido bastante avaliado também. Então, se a gente tem, por exemplo, né, algum inseto que se dá bem em temperaturas mais altas e ele eclode antes, muitas vezes o seu inimigo natural, no caso aqui uma joaninha, um predador, ele ainda não vai ter eclodido, né? Então, corre o risco da gente ter grandes explosões de praga, tá? Mesma coisa com as plantas hospedeiras, né? Então a gente tem visto, por exemplo, os ipês têm florescido mais cedo, né? Cada vez mais cedo. E isso pode causar uma assincronia com os insetos benéficos, né? No caso, os polinizadores, mas também com os insetos inimigos naturais, aí, como é o caso dos herbívoros, tá? Tem muita coisa para o CO2 também, gente, como eu já mostrei para vocês, né? A principal característica desses estudos é suportar, né, ou demonstrar que tem realmente uma relação alterada da razão carbono-nitrogênio, que leva a uma diluição do nitrogênio, porque o carbono está sobrando, e leva então a folhagens, né, ou hospedeiras aí de baixa qualidade nutricional. Vários insetos aumentam os níveis de consumo para compensar, então a gente vai ver níveis maiores aí de dano, né, de herbivoria nessas plantas. Alguns deles aumentam o tempo de desenvolvimento, como eu falei para vocês, e isso pode levar, então, né, a maiores eventos de predação e parasitismo e, em alguns casos, redução, então, na abundância de pestes em efeitos aí, né, de CO2 aumentado. Mudanças na precipitação, né, outra coisa que tem sido bastante avaliada, mudança aí no regime de chuva, que pode ir para dois lados, né, um aumento aí nesses eventos de precipitação e eventos extremos ou eventos de seca, né, como a gente tem visto aí nos últimos anos. A precipitação aumentada, gente, diretamente ela pode simplesmente lavar os insetos das folhas, né, isso é uma coisa que tem sido bastante estudada também, e pode diminuir, né, aquela diapausa dos insetos lá, especialmente por conta da umidade, né, que vai ser percebida aí no solo. Em caso de seca, tá, o que acontece? Tem uma grande hipótese bastante testada aí na interação inseto-planta, que é a hipótese do estresse, que prediz que em situações de estresse, né, as plantas, por exemplo, elas deixam de sintetizar compostos de defesa e deixam muitas vezes de sintetizar proteína, porque elas vão investir mais em crescimento, e aí a gente acaba tendo nitrogênio livre, né, nessas folhas, e os insetos aproveitam aí dessa situação, e a gente tem algumas explosões de praga aí associadas a esse estresse de plantas, tá? Então isso pode levar plantas a ficarem mais susceptíveis ao ataque de insetos, então a gente vai registrar maiores danos, tá? Tem alguns estudos e revisões aí que suportam isso aqui. Então, enfim, gente, se a gente pensar só nesses insetos, né, que são pragas de cultura aí, a gente precisa de pensar em formas de mitigar e algumas estratégias de adaptação, né, para fazer manejo dessas pestes aí nesses cenários de mudanças climáticas, fazer monitoramento, né, das dinâmicas populacionais aí, usar sistema de informação global, né, para monitorar as espécies invasoras e o risco, né, principalmente aí de explosões de pragas, tá? E levar, claro, a modificações, né, do manejo integrado de pragas, que é esse IPM aqui, de maneira a garantir, por exemplo, a conservação, tá? Então tem bastante literatura aí sobre isso. Eu falei que eu não ia focar muito nas espécies exóticas, gente, mas muitas das mudanças climáticas globais, né, elas levam, por exemplo, à percepção de que várias dessas espécies têm a capacidade de colonizar, né, novos hábitats aí onde antes elas não aconteciam. Então isso aqui é só um resumo, tá, de um trabalho aí para mostrar para vocês a quantidade de insetos novos, espécies de insetos novos, né, exóticos aí, por ano, o estabelecimento deles por ano, né? Isso aqui é para a Europa toda. Então, lá em 1800, entre 1800 e 1848, né, um intervalo aí de mais ou menos 50 anos, tinha um registro de 36 espécies exóticas de insetos. Quando a gente vai para 2000 até 2019, esse número já vai para 255, né? Então, um absurdo aí esse aumento, tá?
Então, só alguns exemplos, né? Esse aqui é Nesara viridula, um bicho bastante estudado, né? Um pentatomídeo aí que é muito estudado, o hemíptera, né? Muito estudado aí como uma espécie exótica, praticamente cosmopolita. Um outro exemplo, isso aqui é um cerambicídeo, né? Então, o besouro serra-pau aí, cuja origem é China, tá, gente? Mas hoje ele está basicamente, né, em vários países da América, causa grandes danos, né? Esses bichos são brocadores de madeira, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o besouro do pinheiro, tá? Norte-americano aí, mas está em várias regiões aí, né? Na América do Norte, em várias outras regiões. Isso aqui é o dano que eles causam, tá, gente? É uma espécie aí bastante agressiva, né? Levando diretamente à mortalidade dos pinheiros. Então a gente precisa, né, de avaliar aí a presença dessas espécies invasoras e exóticas em diversas regiões. E essa figura aqui, gente, é de uma revisão que saiu agora em 2021 também, mas é só para a gente lembrar, né? Eu já falei para você sobre urbanização, mas a urbanização está muito associada à mudança climática global também, né? Então a gente precisa avaliar aquela e fragmentação, né? Claro, a gente precisa avaliar aqueles fatores da paisagem, como eu falei para vocês, em termos de heterogeneidade de hábitats, né? Então as cores aqui indicam hábitats diferentes. A fragmentação, a criação do efeito de borda, né? Como que esses fragmentos estão distribuídos na paisagem. Quando a gente pega a urbanização, o que está em torno, né, dessa cidade, se é uma zona periurbana, né, uma zona rural, se tem unidades de conservação. Nas cidades a gente consegue medir, né, o que é chamado de heat island, que é um efeito então de ilhas de calor, né? Então as cidades são muito mais quentes que o ambiente em torno, são muito pavimentadas, né? Então a gente tem uma superfície basicamente impermeável. E é claro, né, que isso aí vai influenciar todos esses fatores que a gente tem conversado ao longo dessa disciplina. Tem que avaliar os fatores locais também, a porcentagem de cobertura de vegetação, qual que é o tipo, né, dessa vegetação, qual que é o tamanho, a área, né? A gente trabalha tanto na ecologia de comunidades com relação especiária, então qual que é a área dessas áreas verdes, né, desses espaços verdes, qual que é o microclima, né? Qual que é o tipo aí e como que isso vai influenciar, então, esses padrões de distribuição. Para as abelhas, por exemplo, tem, como eu falei para vocês, né, tem mais estudos e muita coisa saindo, já com avaliação de traços funcionais, né, ideia de filtro, então vocês estão vendo aqui uma grande pideira, né, então o ambiente urbano funciona como um grande filtro biótico e abiótico aí e vai selecionar algumas características, né, então em ambientes mais preservados, a gente vai ter, por exemplo, espécies de abelha que são especialistas, né, polinizam uma única espécie aí, e bichos que são mais generalistas, né, conseguem se mover na paisagem e incluir diversos hospedeiros. Nos ambientes naturais a gente vai ver, né, abelhas aqui de diferentes tamanhos corporais, que emergem, né, em épocas diferentes, tá, que nidificam de formas diferentes. Mas, né, quando a gente adiciona esse filtro urbano e essas mudanças climáticas associadas à cidade, a gente tende, né, a ter espécies mais generalistas presentes nas cidades, aquelas, né, de tamanho corporal menor, que emergem mais tarde e, né, que são espécies aí que colocam seus ninhos em qualquer cavidade, né, e não necessariamente no solo, principalmente por conta da impermeabilização aí da superfície. Então a gente precisa de avaliar esse tipo de coisa, né, tem alguns trabalhos saindo aí com traços funcionais, nessa parte, alguns caracteres morfológicos e como que a gente já tem uma noção, né, de como que clima, urbanização e fragmentação funcionam aí como filtros, tá? E para finalizar essa parte, gente, é claro que além, né, desses padrões de diversidade e abundância, a gente tem mudanças também nas interações entre insetos e plantas. Então, isso aqui é uma revisão bem recente também que mostrou qual que é o papel da fitoquímica, né, ou dessas mudanças que ocorrem na química das plantas, nesses padrões, então, de herbivoria, de predação e de parasitismo. Isso aqui eu já falei bastante para vocês, né, nessa disciplina. A gente tem vários compostos químicos das plantas aí que são usados, né, como mecanismos de defesa, mas também são usados para atração aí de alguns insetos. Então, nas flores, por exemplo, né, a gente vai ter vários voláteis aí que vão atrair os polinizadores. Tem químicos, né, tem compostos químicos no néctar, né, no pólen aí, nas resinas que vão influenciar esses polinizadores. Compostos primários e secundários aí, né, que vão linkar as espécies que estão acima e abaixo do solo, os insetos associados às raízes.
E aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes os herbívoros ou florívoros, indiretamente, que é essa setinha pontilhada aqui, vão influenciar os polinizadores quando, por exemplo, eles danificam a flor, né, e ela fica menos atrativa. Moral da história, gente, tudo isso aqui é influenciado pela química da planta. E o que a gente sabe é que a química da planta é influenciada por esses, né, novos cenários aí de mudanças globais. Então, mostrei para vocês de CO2, né, mas a gente pode pensar em ozônio. Então, tem muitas modificações que ocorrem na química da planta e é claro que isso vai afetar essas interações, tá? Não vou conseguir mostrar muito disso para vocês, gente, nessa aula mais curta, mas esse aqui é um trabalho de 2017 que fez uma revisão geral da literatura. Então, ele classificou os efeitos dessas mudanças globais em positivo, negativo e neutro, e como que eles influenciavam, gente, a química da planta, que afeta a interação com os herbívoros, que afeta a interação com os polinizadores. Então, isso aqui é um trabalho bem completo, tá? Eles registram aí as tendências gerais para cada coisa. Eu dei um print aqui só de temperatura e precipitação, mas tem, né, carbono, ozônio, a interação entre esses compostos aí. Então, por exemplo, só para vocês verem, né, a temperatura, ela modifica a química da planta, mas a tendência geral da literatura mostra que tem um aumento de flavonoides, de composto de defesa, como é o caso dos taninos, e uma redução de um grupo específico de taninos, que a gente chama de tanino condensado e lignina, tá? Precipitação não tem efeito, por exemplo, nesse grupo aqui, mas tem um efeito positivo nesse outro, tá? Quando a gente olha para polinizador, né? Então, por exemplo, mudanças, né, nesses compostos, esses hidrocarbonetos aromáticos. Então, aqui eles fizeram para todos os grupos, tá? Então, um trabalho bem completo aí, publicado nos últimos, revisão dos dados publicados nos últimos 5 anos, né, gente, que já tem bastante rigor aí para avaliar essas mudanças globais. E para finalizar, gente, eu vou gravar uma última aula, né, para falar um pouquinho sobre extinção e conservação de insetos. Também tem bastante coisa saindo, né, dentro dessa ideia dos insetos e o antropoceno. Existe uma preocupação em relação à conservação, porque a gente tem registrado esses declínios globais, né? Então, tem hoje uma preocupação, além do registro dos declínios globais, o que a gente pode fazer, né? Quais seriam as soluções para esses problemas. Então, esse aqui é um trabalho novinho também, 2021, que mostra aí que a gente pode tomar algumas ações imediatas, tá? Eles listaram aqui algumas soluções, né? Por exemplo, reduzir a poluição luminosa, a poluição da água e poluição sonora, aumentar a heterogeneidade das paisagens agrícolas, por exemplo, aumentar programas de restauração e conservação, conservação das espécies que já estão ameaçadas, e eles falam que essas, gente, são soluções que eles chamam de no regret. O que significa isso? Ninguém vai se arrepender de fazer isso, né? São soluções práticas aí. E priorizar, né, algumas coisas aí, por exemplo, definir quais são os grupos mais ameaçados, quais são as espécies que são prioritárias para conservação, usar, né, a listagem aí da IUCN. Então, a gente tem informação, né, sobre o status de conservação dessas espécies e o que a gente pode fazer, tá? E aí eles propõem algumas ações a médio e a longo prazo, né, como, por exemplo, novas pesquisas, né, para entender qual que é o papel desses diferentes drivers, né, nessa redução aí dos insetos, usar os dados adicionais, né, principalmente nessa ideia das revisões aí, ou dados que estão depositados em museu, né, em coleções de insetos aí, para a gente ver, por exemplo, essas mudanças temporais, né, na abundância, surgimento de espécies, né, novas aí, o que a gente pode avaliar, tá? E algumas ações que devem ser feitas a longo prazo, né? Já tem umas iniciativas, por exemplo, de programas de monitoramento global, né? Então, em 2019, 2020 saíram uns artigos aí globais. E o que é que está acontecendo, então, com esses insetos, tá? Isso vai dar pra gente, pessoal, uma visão um pouco mais clara, né? Mais objetiva aí. E a reunião dessas grandes bases de dados ela é bastante importante para a gente entender esses declínios aí, principalmente as variações, né, desses declínios dos insetos, tá? Então eu vou separar a aula aqui e a gente vai fazer uma só sobre extinção e conservação de insetos, tá bom? Obrigada.